Deus. Então, quem ainda não fez o investimento de oferta no projeto de contribuição, não perca a oportunidade, e você vai ter ainda uma segunda chance de ter aquela companhia maravilhosa que é o convidar a gente para ir para o seu churrasco, entendeu? Então, não pode perder, né? Além de ganhar, ainda me convidar para ir no primeiro churrasco, vai ser uma bênção para você e para mim, tá bom? Então, pensa nisso, a hora que você for investir. Brincadeiras à parte, irmãos, nós, com esse projeto, estamos melhorando as estruturas de nosso templo e precisamos também solicitar que você e sua família, o projeto do Templo é a Minha Casa, faz parte também dessa nossa atividade. Vamos lá para Isaías. O capítulo é o 60, versículos 1 e 2. Podemos? Também tem na tela, para quem está com dificuldade de achar na Bíblia. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti virá, diz o Senhor, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Tem uma outra tradução que diz aqui, né? Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória, ou melhor, a sua glória se verá sobre ti. Podem sentar, amados. Como temos executado a palavra, como temos compartilhado durante o ano de 2024, o nosso tema de fundo é glória. Vamos dizer, o nosso texto base, o tema do ano. Ficou assim, para ensaio ficou muito horrível, né? Então a gente vai fazer uma coisa melhorzinha, né? Aí, ó, com a colinha para ajudar vocês, na tela aí, ó. 1, 2, 3 e... Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 111, 3. Amém. O texto que nós acabamos de ler, encontramos o profeta Isaías transcrevendo a palavra que é um alerta de Deus para o povo de Israel. Naquele tempo, o afastamento da presença de Deus era muito marcante, era evidente do povo. Em Israel, naqueles dias, ou a Palestina daqueles dias, o lugar da adoração era em Jerusalém. Deus se manifestava nas festas no templo de Jerusalém. E as pessoas tinham que peregrinar para terem acesso à presença de Deus, para cultuarem, para adorar, tinham que sair da sua cidade e se dirigir até Jerusalém. Lá todo o ritual do templo era exigido para que a adoração fosse realmente efetivada. E quando providenciava-se ou ocorria o sacrifício no Santo dos Santos, a glória de Deus se manifestava. Tamborins, louvores, festas para chegar ao templo, mas até chegar o momento do Santo dos Santos, somente uma pessoa
podia entrar no lugar santo e era o sumo sacerdote do ano. Passava por todos os processos de purificação até entrar vestido com as roupas sacerdotais e a prestar a adoração com incensário dentro do Santo dos Santos. Ocorria que, dado ao afastamento, a frieza espiritual que se abateu sobre o povo naqueles dias, pois eram tempos de paz, eram tempos de tranquilidade na governança, prosperidade, alguns passaram a tomar a decisão e pensar que não precisavam mais de ir até Jerusalém para adorar. Já tinha gente suficiente que ia. Era uma peregrinação muito grande, desnecessária na cabeça de alguns, devido aos gastos, devido ao investimento de esforço. Então, achavam que não precisava. Mas há um alerta de Deus aqui. A glória não pode desvanecer. A glória tem que ser vista em você. E quando eles iam ao templo e voltavam, a presença do Espírito Santo, a influência da adoração, os instruía, os ajudava, né, os contagiava positivamente para viverem conforme o mandamento divino. Mas, enquanto não iam, a glória ia morrendo. Por isso que o profeta fala aqui: levanta-te e resplandece. Levanta-te, vai lá. Recebe o brilho da glória de Deus, pois ela precisa ir nascendo sobre você. E quando ela vir surgindo, ela vai ser vista em você. Essa expressão é que do seu dia a dia, nas suas relações, nas suas atividades, o Senhor vai ser demonstrado na sua vida. Quando você fechar um negócio, quando você plantar, quando você comercializar, quando você conquistar, quando estiver realizando o seu trabalho, o Senhor vai estar evidente nos seus atos. Para eles, a necessidade era a peregrinação de tempos em tempos a Jerusalém para reforçar a sua vida ou surgir a glória de Deus neles. E para nós? Hoje, como compartilhamos ontem, o templo somos nós. A glória do Senhor precisa estar em nosso interior, precisa estar em nossa vida evidente. A reunião que hoje fazemos aqui do templo não é simplesmente para que a glória possa surgir em nós, mas é para que, conjuntamente com a glória de Deus que já está em nós, venhamos a exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa salvação e pela vida eterna. Então hoje, a exigência de Deus para conosco em estar reunidos não é para que a glória simplesmente nasça em nós, se manifeste em nós. A reunião não é para isso. A reunião é para vivenciarmos, para experimentarmos, para compartilharmos como corpo de Cristo. Nós somos unidos à igreja, o corpo, mas a glória está ou deve estar em cada um de nós, porque cada um é templo do Espírito Santo, é templo de Deus. A palavra fala em Coríntios capítulo 3, verso 16, vós sois o templo do Espírito, a morada de Deus. Então, agora, como nós, diferentemente dos judeus, a adoração lá era templária, a adoração aqui é espiritual e de comunhão. Nós, como igreja, nos comungamos para adorar. Como lá era ir a Jerusalém, aqui o que é necessário? Nós aprendemos com a palavra de Deus, e aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, um acontecimento maravilhoso, que Jesus ensina como
se verá a glória. Aí existia uma família em Betânia, muito familiarizada com Jesus. Jesus sempre procurou estar na casa das pessoas. Esta ação de Cristo multiplicou nos discípulos o entendimento que é na casa que a glória, que a vida de Deus é manifesta. E esta família era a família muito famosa, conhecida nas Escrituras e conhecida daqueles dias como amigos de Jesus. Lá moravam Lázaro, Marta e Maria. Maria foi aquela mesma que quebrou um vaso de um unguento muito puro e derramou sobre Jesus e enxugou seus pés com os seus cabelos. Maria também foi a mesma que quando Marta estava trabalhando nos afazeres da casa, Marta reclamando, eu estou trabalhando sozinha, Jesus não vê, ela está aí, né? Como assim? Ela está aí nos seus pés aí como uma preguiçosa. Jesus falou assim, ela escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. E aí está aos meus pés ouvindo os ensinamentos. Lázaro era conhecido e tido como amigo de Jesus, mas ele ficou doente. Dado o tempo da demora, pois o recado chegou até Jesus, olha, seu amigo está muito doente. Nós conhecemos a passagem. E Jesus ainda demorou alguns dias para chegar, e quando chegou, Lázaro já tinha sido sepultado, já havia morrido, e antes mesmo de chegar também a notícia, né, porque a notícia de coisa ruim chega rápido, né? Olha, ele está doente, depois a notícia chegou, ele morreu. Jesus disse assim, calma, ele dorme, vamos lá depois visitar o nosso amigo. Enquanto Jesus chegou, todos estavam no lamento. Naqueles tempos e ainda hoje, nas regiões do Oriente Médio, existe uma profissão famosíssima, chamada carpideiras. Não sei se aqui no Brasil nós não temos isso, somos choradores profissionais. Então, pessoas são contratadas para chorar e manifestar tristeza nos velórios. E, para quem não sabe, ainda faz aquele grito famoso que a gente... E são profissionais do choro. E havia um lamento enorme, porque esta família era uma família de condições abastadas. E quando Jesus vai chegando, a Marta e a Maria vão ao encontro dele e a palavra uma repete a outra. Tem uma mensagem própria que eu já compartilhei aqui. Uma repete a outra, parece que elas tinham até combinado o discurso. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a resposta de Jesus a elas é, se creres, verás a glória de Deus. Repita comigo assim, se creres, verás a glória de Deus. Amém? Nós estamos tratando aqui, irmãos, exatamente da visão da glória. Eu vou suspender um pouquinho aqui, irmãos, por causa desse ruído. Alguns segundos, já voltou. Pronto. Se creres, verás a glória de Deus. O tema desta mensagem que estou compartilhando é a visão da glória. Nós precisamos manifestar a glória de Deus. Ontem, na mensagem da ceia do Senhor, daquela festa que nós tivemos aqui, o reflexo da glória, e hoje é quem está fora de nós ou próximo a nós e precisa ver. A glória de Deus precisa ser manifesta. E o que abre-nos a visão para enxergar a glória é a fé. É preciso crer. No versículo 40 deste capítulo 11, e nós estamos aí acompanhando essa história, disse-lhe Jesus, não falei, e se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus já está consumado o feito. Porque depois que ele
chamou a atenção de Marta e Maria, se compadeceu de todos que estavam chorando, inclusive os profissionais, porque a Bíblia fala que Jesus chorou. Ele mandou tirar a pedra e chamou a Lázaro: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu lá, todo mumificado, enrolado nos panos, tudo isso, uma mensagem que dá um significado. Saiu lá, quase que se enrolando, e ele disse assim: desatai-o e deixai-o ir. E depois ele disse para Marta e Maria: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Sabe, o Senhor está nos oportunizando enxergar, ver, manifestar mais e muito mais do que até agora temos feito. Se isso ocorrer na sua família, pessoas irão até você, porque a glória atrai, ela é resplandecente. É como a luz ou uma luminária acesa em um sítio, uma chácara, uma fazenda em noite escura. Atrai todo tipo de inseto para ela. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar em um ambiente assim, uma varanda, onde tem um sítio, e você vai lá olhar, até assustador fica, Tem bicho que a gente nunca nem imaginou que existia. Aparece lá umas formas mais estranhas de inseto possível. E quando a gente, então, se é criança, sai correndo. Mas nós que somos os filhos de Deus, como a luz resplandecente, todas as pessoas, todas as doenças, todas as tribulações, todas as enfermidades, pessoas que precisam de Deus serão atraídas até você, pois a glória de Deus está em sua vida. E aí nós podemos ajudar. E aí nós podemos promover a elas o conhecimento da transformação que o Espírito Santo realiza, e elas serão transformadas de bichos estranhos a ovelhas do Senhor Deus. É a oportunidade, é a chance, em nosso ambiente de trabalho, nos relacionamentos de negócio, na nossa caminhada do dia a dia, no seio das relações familiares, as coisas se tornarem abençoadoras a todos, pois a luz de Deus, a glória do Senhor, resplandece e ilumina os ambientes. Quando viram a glória de Deus, a Bíblia fala que aquelas pessoas que estavam à volta ficaram estupefatas, espantadas. Quem é este? Quando a glória de Deus é manifesta em nossa vida, queridos, o Senhor é visto. Ele é exaltado, é adorado, é então evidenciado e evidenciada a sua presença. Agora nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Encaminha a sua Bíblia aí, por mais um pouquinho à frente, porque além da fé abrir-nos a visão para a glória de Deus, tem algo ou uma condição excepcional e, posso dizer, sine qua non, sem a qual nós não veremos a glória de Deus. Quando Cristo diz a Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus, é porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Em um encontro na sinagoga, Jesus pegou o livro do profeta Isaías e abriu no capítulo 61 e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregoar as boas novas, trazer libertação aos presos e ainda multiplicar a informação do ano aceitável do Senhor e da visão do nosso Deus. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, nós encontramos um homem cheio do Espírito Santo, o nome dele era Estevão. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pela igreja para ajudar, porque a função, a palavra diácono quer dizer o serviçal, ou o ministro, ou o que socorre.
Então, como discípulos, a função deles era olhar as pessoas necessitadas da igreja daqueles dias, da convivência do corpo, especialmente as viúvas, os órfãos e as pessoas de estado de socorro ou hipossuficientes. E com esta ação ministerial, eles tinham contatos, e Estevão, cheio do Espírito Santo, em sua ação ministerial, passou a executar o trabalho. E já aqui no capítulo 7, no verso de número 55, nós vemos o verso: mas ele estando cheio do Espírito Santo, porque sinais, prodígios, maravilhas executou, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e estava à direita de Deus. Viu a glória de Deus e Jesus, né, estava à direita de Deus. Veja você que, cheio do Espírito Santo, olhou e viu a glória de Deus. Quando estamos em estado de dependência do Senhor, porque Estevão pregou, né, a palavra, e você pode acompanhar isso a partir do capítulo 5 e vai até o 7, todo o histórico de Estevão, juntamente com os diáconos, naquele movimento de ação gloriosa daqueles dias, na dependência total de Deus, a visão da glória é aberta. Isso aconteceu também com Jacó. Quando Jacó, nós encontramos isso no livro do Gênesis, estava indo em direção à terra de seus pais, especialmente, né, para a casa de Rebeca, sua mãe, sob orientação. Ele, cansado, parou em um local chamado Luz, e ali ele colocou uma pedra por travesseiro, a coisa estava muito difícil, e adormeceu, e ele teve uma visão do céu. A glória de Deus, anjos descendo e subindo sobre aquele lugar, e ele então tirou logo após o acordar espantado, olhou a glória de Deus, e ele então pegou uma pedra e colocou uma pedra no lugar, e derramou azeite e ungiu, que o azeite representa o próprio Deus, a figura do Espírito Santo. Ele diz: Betel, aqui é casa de Deus. Deus está neste lugar e eu não sabia. Quando chegamos à visão de Deus, quando olhamos a visão e vemos a glória, nós reconhecemos quem somos. Ainda com a revelação obscura, Jacó visualizou que o lugar era diferenciado, mas não era o lugar, era ele. Ele era um escolhido, desde o ventre da mãe. Irmãos, repita comigo: não é o lugar, bem forte, não é o lugar, sou eu. Diga ao irmão que está próximo a você: é você. Você que é diferenciado, é diferenciado. Você está aqui nessa manhã para ouvir essa palavra, de que é a fé, é o Espírito Santo na sua vida, é esse entendimento da visão, a revelação da visão que faz com que nós venhamos a ser diferenciados. O lugar do resplandecimento, do acontecimento, da manifestação da glória de Deus. Se não entendemos isso, querido, sabe, nós vamos ficar marcando passos na caminhada como filhos de Deus. Seriam, ou será apenas, ou ocorrerá apenas oportunidade, possibilidade de vir a ser uma bênção a sua vida. Mas são oportunidades que são perdidas. Mas quando você nutre a sua fé,
E nós nutrimos a fé com mais aproximação de Deus, com mais confiança no Senhor, olhando para Jesus e depositando tudo nele, deixando que Deus trabalhe, mesmo quando parece tudo impossível, quando nada vai ser diferente. Se creres, verás a glória de Deus. E poderemos ouvir do Senhor, não te disse? Deus fala conosco. E Estevão, mesmo estando na posição de ser assassinado, morto por causa do nome do Senhor, as pessoas, quando olharam para ele no momento do apedrejamento, no instante final de sua vida, a Bíblia fala que o rosto dele, a sua feição, era como de anjo. Deus estava no Estevão. E sabe, a influência desse ato tão tremendo, desse martírio brutal, trouxe na vida de muitos. A Bíblia fala que depois muitos creram no Senhor. Como alguém vai crer depois de um acontecimento tão violento como esse? Mas a glória do Senhor que estava sobre ele influenciou de forma positiva. E um homem que estava lá, consentindo na morte, era Saulo. Mais à frente nós veremos nas Escrituras que Saulo se converteu ao Senhor também no encontro maravilhoso com Jesus, quando a visão dele foi aberta. Mas isso são cenas dos próximos capítulos que nós vamos compartilhar. Mas hoje, o que Deus está nos orientando é que nós precisamos fixar os olhos naquilo que é importante. E a palavra fala em Efésios que nós precisamos olhar para cima. É no alto, fixar os olhos no céu, porque diz aqui que quando Estevão fixou os olhos no céu, nas coisas de cima, ele viu os céus abertos, ele viu a glória de Deus. A pergunta para você aqui nessa manhã, para fecharmos essa palavra, é: para onde você está olhando? Qual o investimento da sua visão? Está visualizando, focada no Senhor, na fé, nos atos poderosos de Jesus, ou mais nos problemas, nas dificuldades, e perdendo as oportunidades de Deus em sua vida? Existe um livro que eu já li, diz assim: seu Deus é pequeno demais. Eu já até compartilhei aqui. É quando alguém olha para os problemas e dá mais atenção e potencializa as dificuldades, do que olhar para o Senhor e entregar a sua vida no Senhor, que é o Senhor das soluções. Vamos para Salmo 37:5, o texto que sempre compartilho aqui no templo para fecharmos esta palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos lá todos juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, você precisa dizer para você mesmo: quando eu entregar a minha vida inteiramente ao Senhor, ele vai fazer tudo. Na quarta-feira, foi exatamente isso que compartilhamos aqui no Conexão. Quando a minha mente, eu entendo que não são meus planos, meus projetos, nem o que eu preciso, nem o que eu penso que é o importante, mas sim tudo que Deus tem, tudo que Ele é, que é o que eu preciso focar. Então, Ele me oportuniza tudo dele, e tudo de Deus passa a ser tudo para mim. Então até aqueles sonhos que eram bem mais pequenos do que os que Deus tem para mim, se realizam, pois os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os meus pensamentos. Assim sendo, direcione a sua visão para o Senhor, mude o foco. É o que é importante, é o que é eterno, é o que é do céu, e vai mudar a história e continuará mudando a história da sua vida. Que Deus prospere essa palavra em sua vida e aproveite ainda mais na reflexão do GA20 durante a semana. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.